Nós vamos ler o versículo 17 e o 18. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. Olha que interessante esse versículo. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Gravem essa expressão. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então existia um percurso, um caminho muito mais curto. Agora vamos ler o versículo 18. Versículo 18. Está assim a palavra de Deus. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Muito obrigado, somente até aqui já é o suficiente. Houve uma época em que Deus falou para o pai da fé chamado Abraão: levante os seus olhos e olhe para a terra que você está. Aí Abraão levantou os olhos dele, olhou para aquela terra que ele estava, e aí Deus falou para ele assim, aonde a sua visão alcançar, eu vou te entregar e entregar para a sua descendência. Esse acontecimento aconteceu logo após a briga dos funcionários de Abraão com os funcionários de Ló, que era sobrinho de Abraão. E essa terra que Abraão olhou era exatamente a terra de Canaã, uma terra muito boa, produtiva, que dava leite e mel. E Deus, apóstolo Tadeu, Daniel, falou isso aqui para Abraão: eu estou te prometendo que essa terra vai ser a terra da sua descendência. Deus deu essa garantia, essa promessa para o pai da fé. Enfim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e no Val de Jaboque Deus transformou Jacó em Israel, né? Então, esse povo que nós conhecemos como Israel, que nessa época aqui, eles não eram conhecidos como os israelitas, porque na verdade, eles ainda não eram uma nação, eles eram chamados de povo hebreu. Esse povo hebreu, que nós conhecemos como os israelitas, esse povo é exatamente a descendência de Abraão, é a semente de Abraão, Karina. Então esse povo tinha essa promessa, que herdaria a terra de Canaã. Só que teve uma época em que esse povo foi parar na terra do Egito. E foi exatamente quando houve fome na terra. Vocês se lembram que quando houve fome na terra, José já havia sido estabelecido como governador do Egito, e por uma estratégia divina, ele fez com que o Egito se tornasse a maior potência econômica daquela época, porque ele foi o homem que interpretou o sonho de Faraó, né? O sonho eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras depois vinham e engoliam, comiam as vacas gordas. E aí José interpretou o sonho. E é interessante que nenhum mago, né, nenhuma cigana, nenhum cigano daquela época conseguia interpretar o sonho. E aí José falou para Faraó: as 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, 7 anos que a terra vai se encher de bênçãos, né? O Ibovespa, a Dow Jones, né, as bolsas mundiais vão todas estarem lá no alto. 7 anos de fartura. Só que as 7 vacas magras, que depois comem as gordas,
representam 7 anos de fome, de escassez. Aí olha o conselho que José deu para Faraó: vamos fazer celeiros, vamos fazer um local onde nós possamos armazenar o que a terra produzir nesses 7 anos de fartura. Enquanto todo mundo, enquanto todas as outras nações estiverem consumindo, nós vamos fazer uma reserva. E aí, quando a fome bater na terra, ninguém vai ter mantimento, ninguém vai ter comida, e eles vão ter que obrigatoriamente recorrer a gente. Então, olha, gente, já fica aqui uma lição de empreendedorismo. Porque se você pegar a Bíblia, ela é um livro que atinge todas as áreas da sua vida, se você assim permitir. Então José já está dando uma aula de economia. No tempo da fartura, no tempo da bonança, não se esqueça que existem tempos difíceis. Então você sempre precisa ter uma reserva. E foi isso que fez com que o Egito se diferenciasse de todas as outras nações. Enfim, José era o governador. Os irmãos de José, aqueles que fizeram tanto mal para ele, que até mentiram para o pai que José havia morrido. Ô Daniel, você já parou para observar, apóstolo? Eu vou falar uma aqui que não está no Google. Essa que eu vou falar não está no Google, André. E se ele não pegar, eu vou pular lá. Como que a quadrilha, porque eu não posso chamar eles de irmãos apenas, né, porque aquilo ali é uma quadrilha qualificada. Como que aquela quadrilha convenceu Jacó que José estava morto? Olha o que eles fizeram, gente. Eles pegaram, na verdade, existiam alguns ali que queriam matar mesmo o irmão, né? Aí houve uma intervenção: opa, ele é nosso irmão, não vamos matar ele não, vamos vender ele para ir para o Egito virar escravo. Mas o que eles fizeram? Arrancaram a túnica que o pai tinha dado para José, mancharam a túnica de José com sangue de cabrito e levaram para o pai, levaram para Jacó. Quando Jacó pegou a túnica, ele começou a chorar, porque ele quem havia dado a túnica para José. E como ele quem havia dado a túnica, ele sabia que a túnica era a túnica de José. Só que o que Jacó não sabia é que o sangue era de animal. Mas por que ele chorou? Tenta pegar isso aqui, gente. Por que ele chorou quando ele viu a túnica manchada? Porque a túnica para ele, naquele momento, era como se fosse o estado de óbito assinado: meu filho morreu, a túnica é dele, fui eu quem dei, e eu estou vendo que ela está manchada. Só que, Heitor, o que o pai não sabia é que a túnica era verdadeira, mas o sangue era falso. Alguém pegou? Eu estou falando que alguém está pegando uma verdade, lambuzando com uma mentira. Eu estou arrepiado. E de primeiro momento a mentira vai parecer verdade. É quando alguém pega uma verdade sua e lambuza com uma mentira. E aí você vai ser injustiçado. E aí quando você tentar provar sua inocência, alguém vai falar: a túnica é sua. Pastor, quando acontecer isso comigo, quando eu for caluniado, quando eu for injustiçado, o que eu tenho que fazer para provar minha inocência? Conselho de amigo: não grite, não revide, porque é isso que eles querem. Pastor, mas como eu vou provar? Falaram que você está morto? Não grita para provar sua inocência. Só fique vivo. Essa mensagem tem endereço para alguém lá em cima. Eu estou vendo alguém com a mão levantada. Deus usa o tempo
como remédio e também usa o tempo como justiça. No fim, a verdade vai prevalecer sobre a mentira. Você pode aplaudir a Jesus se você acredita? Os irmãos que fizeram mal, que tentaram falar para o pai que José estava morto, agora vai ter que ir para o Egito, porque eles não tinham o que comer. Quando eles chegam no Egito, quem estava lá como governador? José. Vocês já sabem da história. Enfim, enquanto José estava vivo como governador, os irmãos desfrutaram de uma vida maravilhosa no Egito. Mas aí José morreu. Quando ele morreu, toda a descendência dele que estava no Egito, né, perdeu todo o apogeu, todo o benefício, todo o privilégio que eles tinham. Foi quando eles passaram a serem perseguidos pelos reis, eu não vou nem usar num singular, mas pelos reis do Egito. Faraó fez de tudo para acabar com esse povo. Porque na ótica de Faraó, esse povo não passava de uma escada para ele crescer. Ele não queria perder esse povo de maneira nenhuma. Ele queria que esse povo ficasse submissos aos trabalhos escravos no Egito. E aí Deus levantou Moisés. Eu já preguei, acho que eu estou contando a história aqui da Bíblia, mas eu estou lembrando de várias pregações minhas. Enfim, aí nasceu Moisés na tenda de Joquebede, que ela escondeu. Eu já preguei tudo isso, gente. Enfim, na sarça Deus falou para Moisés: ó, eu te escolhi para você ser o meu representante diante de Faraó. Aí Moisés falou para Deus: mas quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou falar para ele? Porque eu não sei qual é o teu nome. Faraó vai querer saber o teu nome. Deus falou: você quer saber minha identidade? Pega ela e leva para Faraó. Quando você chegar lá, é só você falar isso aqui, ó: o eu sou me enviou aqui. Gente, olha, quando Deus, ó, o apóstolo, se ele não pegar, eu vou acabar a pregação, hein? Ô Daniel, foi uma das únicas vezes que Deus revelou a identidade dele. Quem chamou Deus de provedor foi Abraão. Jeová Jirê. Você vai ver que as pessoas foram dando nomes para Deus. Iavé Tzidkenu, o Senhor é minha justiça. E aí se você for Jeová Shalom, Deus da paz, se você for pegar os nomes de Deus, na maioria das vezes foram personagens da Bíblia que deram para ele, de acordo com a experiência que eles tiveram. Por exemplo, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e por aí vai. Se eu for ficar falando aqui, mas Heitor, uma das únicas vezes que o próprio Deus deu a identidade dele para o homem, foi aqui. Porque Moisés perguntou: qual é o teu nome? E Deus falou: meu nome é esse, eu sou o que sou. No hebraico essa frase é Yod-He Vav-He. E se você tenta traduzir para o português esse eu sou o que sou, você vai olhar, Fábio, vai falar: caramba, essa frase não faz muito sentido. Por quê? Vamos lá. Eu sou, do verbo ser. Eu, primeira pessoa do singular. Eu sou o que sou. Não faz sentido. Eu vou tentar explicar para vocês. Essa frase só cabe aqui quando você coloca um adjetivo. Por exemplo, se eu falo assim para vocês: eu sou, automaticamente você vai querer saber o que eu sou, porque senão a frase não faz sentido. No meu caso, vai fazer sentido se eu falar: eu sou bonito. É brincadeira? Né? Convencido? Não, estou brincando. Vai achar que o pastor é convencido. Mas, por exemplo, só vai fazer sentido se eu colocar um adjetivo, ou positivo ou negativo. Tipo, eu sou pastor. Aí eu estou definindo o que eu sou. Pegou? Eu sou homem. Eu sou advogado. Eu sou psicólogo. Eu sou dentista. Eu sou desembargador, eu sou juiz, eu sou médico. Então a frase só vai fazer sentido se você coloca um adjetivo. Porque se você fala eu sou e não coloca um adjetivo, não faz sentido. Aí você pega o hebraico e vai estudar por que Deus não colocou um adjetivo para a frase fazer sentido.
Por que Deus falou, eu sou o que sou, e Odire Vavirê? Preste atenção, é porque se Deus colocar, se você não pegar, eu pulo aí, gente. Se Deus colocasse um adjetivo, Deus estaria limitando quem Ele é. Se Deus falasse assim para Moisés, eu sou provedor, Deus só iria servir para Moisés quando Moisés precisasse de provisão. Se Deus falasse, eu sou Rafá, alguém pegou? Deus só iria servir para Moisés quando Moisés precisasse de cura. Se Deus falasse, eu sou Shalom, Deus só iria servir para Moisés quando ele estivesse em guerra, precisando de paz. Aí Deus diz, que o meu nome é esse, e Odire Vavirê, eu sou o que sou. Por que nenhum adjetivo, pastor? Porque se eu colocar todos os adjetivos que existem, eu ainda não consigo descrever quem Ele é. Eu vou simplificar para vocês entenderem esse eu sou o que sou. É isso aqui, Karina. Deus está falando para Moisés, eu sou tudo o que você precisar que eu seja. O dia que você estiver sozinho, eu vou ser o teu amigo. O dia que você estiver doente, eu vou ser a tua cura. O dia que você estiver com necessidades, eu vou ser o seu provedor. Se você estiver se pegando, o dia que você estiver em guerras, eu serei a sua paz. Aleluia, eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite, mas de uma coisa eu sei, Deus é exatamente o que você precisa. Olha quantas pessoas tem aqui. Se eu for perguntar qual é a sua necessidade, você pode ter certeza que ela não será a mesma do que a de todos, porque as necessidades são diferentes. Alguém aqui precisa de porta de emprego, mas tem gente aqui que não precisa de dinheiro porque a conta está cheia. Tem gente aqui que precisa de saúde porque está enfermo, mas existem pessoas aqui que não precisam de saúde porque está perfeito. Vocês estão vendo como cada um tem uma necessidade? Mas aí Deus se manifesta e diz assim, fiquem tranquilos, que para cada um eu vou me manifestar de acordo com o que está precisando. Olha, alguém está de pé ali, dá mais um grito de glória para esse Deus que é tudo. Se é para Ele, aplauda mais forte. Aleluia. Eu já vi, Daniel, ô André, eu já vi pessoas falando assim, a palavra do Senhor se renova a cada dia. E aí você pensa que se renova. Mas preste atenção, não existe esse versículo na Bíblia. O versículo é, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fossem elas, seríamos consumidos. Não existe versículo que a palavra se renova a cada manhã. Mas pastor Raik, por quê? Eu ouço a palavra e cada vez ela é diferente, mesmo sendo o mesmo capítulo. Não é que a palavra muda, a palavra é a mesma. Ela não se renova porque ela não fica velha. Mas pastor, por que uma vez eu ouço uma pregação e depois ouço a mesma pregação, mas é diferente? Não é a palavra que está mudando, é a sua necessidade que está mudando. Aí a palavra é tão poderosa que ela se encaixa perfeitamente de acordo com a sua necessidade. Vocês não estão aqui não. Mas vamos lá. Eu vou pregar outra coisa, mas só de contar as histórias a gente para. Enfim, Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Acho que eu vou acabar a pregação aqui. E aí eu continuo na outra. Aí você fala, vai, né? Vai, porque depois a culpa cai para mim da hora do culto. Mas vamos lá. Eu queria muito pregar o que eu vim pregar, mas não, eu estou brincando do horário. Mas eu vou correr, vou direto ao ponto, tá? Moisés apresenta-se diante de Faraó e diz, o Deus dos hebreus, o eu sou, está mandando você soltar esse povo, porque esse povo não é teu. Esse povo é propriedade exclusiva do eu sou.
Mas Faraó era tão arrogante que ele falou assim, ó: eu não vou soltar esse povo não. Esse povo é meu, não é nada do eu sou. Aí começou a Guerra Fria. Faraó arrumou guerra com a pessoa errada, gente. Começaram a vir as pragas. Faraó falou: não vou soltar. E Deus falou: toma, uma, pá, duas, pá. E Faraó: não vou soltar. Mais uma, pá. Total, 10 pragas. E se eu fosse aqui falar de cada uma, preste atenção. A 9ª praga foi que Deus fez o dia escurecer no Egito. Imagine meio-dia, né? Imagine, quase 1h da tarde, o dia virar noite. Foi isso que Deus fez lá no Egito. Agora, por que Deus fez o sol se escurecer no Egito? Ô Heitor, você está com a chave do carro, né? Liga lá, que se ele não pegar, nós vamos embora. Nós vamos mesmo. Por que Deus fez o sol escurecer, o dia virar noite no Egito? Não sabe? Isso aqui não tem no Google. Pega. Faraó adorava um Deus chamado Ra, que era o Deus do sol. Aí o Deus dos hebreus disse assim: eu vou mostrar para ele que fora de mim não há outro. Deus escureceu o sol e o Deus de Faraó não foi capaz de acendê-lo novamente. O Faraó está perdido, gente. Aí vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aí Faraó diz: eu não consigo lutar contra esse eu sou. Aí ele vai deixar o povo sair. E é exatamente no capítulo que nós lemos, no capítulo 13, no versículo 17. Olha isso aqui, ó. Depois de tudo isso que eu contei para vocês, passaram-se 430 anos para Deus fazer esses feitos. Aí chega no versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, olha isso aqui, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Repitam comigo. Existia... Não, gente, está muito fraco pelo número de pessoas. Repitam comigo. Existia um caminho mais perto. Preste atenção. Não é Moisés que não quer ir pelo caminho mais perto. É Deus que não está levando o povo. Porque naquela época não era assim: eu vou por aqui porque eu acho que aqui é esse caminho. Não vou por aqui porque eu acho que é esse caminho. Naquela época não existia isso. Deus mandou uma nuvem. E a nuvem era o Waze de Deus. Vire à direita. Vire à esquerda. Semáforo com radar. A nuvem era o Waze de Deus na época. Então, quando a nuvem se movia, era Deus falando: siga esse caminho. Então, para o povo permanecer na direção de Deus, eles deveriam andar debaixo da nuvem, porque a nuvem era a direção. E aí, olha que interessante, existia um caminho mais perto, mas Deus não os levou. E aqui que eu ia começar a pregação, né? Mas não vou falar que vou começar agora, senão vai acabar muito tarde o culto. Vamos lá. Existia um caminho mais perto, sim ou não? Agora, por que Deus não levou o povo por esse caminho? O povo queria tanto entrar na terra prometida, gente. Eles esperaram 430 anos. Eu vou repetir para vocês. Tem um caminho mais perto, mas Deus não leva o povo por esse caminho, porque Deus sabia que o povo não estava preparado. Você sabia que Deus poderia te levar para o teu destino muito mais rápido?
Você sabia que, talvez até você tenha essa consciência, você tem uma meta. Você sabia que Deus poderia ter feito você alcançar essa meta? Faz tempo. Porque tem um caminho mais perto. Mas o que Deus está ensinando para Moisés? Não pegue atalho. Não trilhe caminhos curtos. Porque eles fazem até vocês chegarem mais rápido. Mas não da maneira que eu quero. Pastor Raí, que seja mais objetivo. O interesse de Deus não é quando você vai chegar. O interesse de Deus é como você vai chegar. Quem se preocupa com o quando somos nós. Porque o cronos, os minutos, as horas, é o que nós vivemos. 7 dias na semana, 30 por mês, enfim, 1 ano, 2 anos. Mas Deus não está no cronos, Deus está no kairos. E você precisa entender que toda a sua ansiedade, ela gira em torno do cronos. Porque você olha o tempo passando e fala, caramba, eu já estou com essa idade até hoje. Não comprei a minha casa, não comprei o meu carro, até hoje não garanti o meu futuro. E você fica desesperado, porque você se preocupa muito, excessivamente com o quando. Quando vai acontecer, meu Deus? Quando que eu vou conseguir comprar o que eu quero? Quando? Aí você fica, quando? Vem para o culto, quando? Quando a porta vai se abrir? Quando a minha família vai estar na igreja? E quando eu vou me tornar empresário? Quando eu vou acertar pelo menos uma vez? Quando eu vou casar? Quando? E aí você gira em torno do quando. E aí Deus nessa noite está se manifestando aqui e nos ensinando que nós precisamos ressignificar algumas coisas na nossa caminhada com Ele. Tira os olhos do quando e olha os olhos para o como eu preciso estar. Como eu preciso estar. Pastor Raí, que eu não estou entendendo. Alguém está pegando? O segredo do Evangelho não é o que você conquistou depois que conheceu a Cristo. O segredo do Evangelho é quem você se tornou depois que conheceu a Cristo. Pastor, por que Deus não me muda de lugar rápido? Porque primeiro Deus está querendo usar o lugar para mudar você. Pastor, porque Deus até hoje não mudou a minha realidade? Porque Deus está interessado em usar essa realidade para mudar você. Então pare de viver a sua vida em torno de uma mudança de realidade. Permita que Deus mude o seu caráter nessa realidade que você se encontra hoje. Eu vou repetir, Deus poderia ter te guiado por um caminho mais curto. Deus poderia ter feito você chegar mais rápido. Vem cá, Daniel. É o povo assim, ó. É o povo assim. Meu Deus, nós não estamos entendendo. Se tinha um caminho mais curto, por que está demorando tanto? Se o Senhor já nos tirou do Egito, por que não nos coloca mais rápido na terra prometida? Aí Deus está falando, porque vocês saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro de vocês. Não adianta sair do Egito se o Egito ainda estiver dentro de você. Uma coisa é sair do mundo, outra coisa é não mais carregar o mundo. O que eu estou te falando é que não adianta você apenas ter saído do Egito se você ainda carrega o Egito dentro de você. Tem gente aqui que não vai mais para a balada. Tem gente aqui que não fuma mais maconha. Tem gente aqui que não toma mais cachaça. Tem gente aqui que não rouba mais. Saiu do Egito. Já é um ótimo passo.
Mas a vontade continua lá. É eles falando para Moisés: ei Moisés, porque nos tirou de lá, cara, para nós morrermos aqui nesse deserto, não tinha sepultura lá. Ó o povo, fora do Egito, mas com saudade. E aí o interesse de Deus é usar o deserto para arrancar de você tudo que não te permite chegar onde Ele quer. Eu vou ser mais objetivo. Existem muitas coisas que Deus quer arrancar de dentro de você. Costumes, hábitos, comportamentos, trejeitos, palavras. Agora, preste atenção, agora é com você. É com você. Ou você se abre para Deus trabalhar o seu caráter, ou você vai ficar dando volta no deserto. O doutor André, olha que loucura, que as pessoas não entendem. Eu amo quando eu vejo pessoas pegando a palavra. Olha o casal vindo selar na palavra, no altar. Doutor André, quando você pega a geografia, você vê que do Egito até Canaã, eles deveriam percorrer um percurso de aproximadamente 450 quilômetros, apóstolo. 450 quilômetros. Sabe quanto tempo era para essa viagem levar? Me pergunte. Quanto tempo, pastor? 40 dias. Mas a pergunta é essa: por que uma viagem de 40 dias está se tornando uma viagem de 40 anos? Gente, 40 anos. É Deus falando: enquanto eles não estiverem do jeito que eu quero, não tem como eu levar eles para onde eu quero. Não é que Deus precisa preparar um lugar, porque o lugar já está preparado. Deus precisa preparar você para te colocar lá. Alguém está entendendo? E você não está entendendo, porque o caminho de Deus, Heitor, foi o que eu te falei no carro. O caminho de Deus, na maioria das vezes, são caminhos incompreensíveis. É alguém, apóstola, que quando estava fora da igreja, entendia mais as coisas do que agora. É alguém que diz: só foi eu virar crente, pastor, que eu não estou entendendo mais nada. Só foi eu inventar de ser crente que a minha vida virou de ponta cabeça. É porque os caminhos de Deus são incompreensíveis. Deus está levando o povo não por um caminho que eles entendem. E preste atenção, não tente entender o caminho de Deus, senão você surta. Eu conheço teólogos, pregadores, pastores. Todos os dias eu recebo mensagens de jovens, milhares, no Brasil e no mundo, perguntando: pastor, esses dias fez um comentário assim para mim. Eu até achei legal que ele foi sincero. Ele falou assim: pastor, eu até vou para a igreja, mas tem umas paradas que eu não entendo muito. Quem criou Deus? Eu gostei da atitude dele, porque ele foi sincero. Falou: eu tenho uma dúvida, pastor. E aí, quem criou Deus? Eu falei: meu amigo, sai desse caminho aí, senão você vai ficar louco. Quem criou Deus? Ele é autoexistente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí se você tentar: não, mas eu quero, porque tem os intelectuais, mas eu não acredito assim, sem argumento, eu preciso de explicações concretas, né? Os filósofos. É por isso que um filósofo dificilmente vai falar glória a Deus, porque ele quer entender. É por isso que dificilmente um médico vai falar: eu creio em ti, porque ele quer entender. E as coisas de Deus, na maioria das vezes, não são entendidas. Se você está tentando entender o caminho de Deus, talvez seja esse o motivo que está te desanimando tanto. O caminho de Deus não é para ser entendido, o caminho de Deus é para ser aceito e trilhado. É Jó. Me fala, gente, o que Jó fez de errado para sofrer tanto como sofreu?
o que Jó fez de errado, para nenhum dia perder os 10 filhos, perder todas as empresas, perder a saúde. O cara era tão crente que os filhos estavam dando um banquete, ele estava sacrificando pelos filhos. Aonde o Jó errou para passar por tudo aquilo? Se Jó ficasse buscando explicações, ele não iria encontrar. E teve um momento do livro que ele ficou tentando perguntar para Deus o porquê. Aí Deus chamou ele para um diálogo e falou assim: onde você estava quando eu criei os mares? Onde você estava quando eu criei os céus? É Deus falando: não tente entender os meus mistérios, aceite que no final vai dar tudo certo. Você pode aplaudir ao Senhor? Olha que cena linda. Fala para quem está do seu lado. Talvez hoje você não esteja entendendo nada, mas fala assim: creia, o caminho de Deus é bom, perfeito e agradável. O plano é perfeito. Eles não estão entendendo nada, mas não é para entender, é para trilhar, é para caminhar, é para seguir. É isso, é isso. Eles trilham um caminho, agora estão diante de um mar. Quem está vindo atrás? Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros. Aí, gente, eles olham para o lado, só montanha, para o outro, só montanha. Michel, para onde esse povo vai? Aí agora eles olham para o líder, que era Moisés, e começam a perguntar: e aí, Moisés, você nos trouxe para morrer aqui? Não tinha sepultura lá no Egito? Eles não têm uma saída. Aí preste atenção, gente. Versículo 13, capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: isso aqui é para vocês glorificarem porque é profético. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Não vai ser amanhã, hoje vos fará. Aleluia. Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês tornarão a ver eles. É Deus falando: isso que está te colocando medo, isso que está te amedrontando, isso que está te afrontando, se prepare, porque eu vou entrar na sua guerra e vou fazer isso se tornar nada. Eu estou vendo alguém que está de pé ali pegando: pastor, estão me ameaçando, estão querendo tirar a minha vida. Todos os dias eu recebo mensagens de ameaça, eu já não sei mais o que fazer. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: eu vou entrar na tua guerra, eu vou pelejar por você. E o que está te colocando medo hoje, eu vou fazer se tornar nada, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Parem de questionar, parem de perguntar, deixa Deus agir. Aí versículo 15, Deus vai falar: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas essa pergunta: marchar para onde? Para onde marchar, gente? Se tem mar na frente, montanhas dos lados e Faraó vindo atrás com carro, cavalos, marchar para onde? Meu amigo, eu não sei para onde, mas se Deus está mandando eu marchar, é Deus falando: se ele não pegar, eu não volto na próxima terça. É Deus falando: com vocês fica a responsabilidade de marchar, comigo fica a responsabilidade de eu abrir o mar.
Alguém pegou? É Deus falando, a tua parte é só marchar. Para onde, pastor? Não pergunte para onde, só faça o que você pode fazer. E deixa que Deus se responsabiliza em fazer aquilo que você não pode.